Muito bom dia! Eu saúdo você com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia de buscarmos a Deus, dia de adorarmos a Deus, de conhecer da sua palavra. Por isso eu já te convido, você, jovenzinho e jovenzinha, pegue a sua Bíblia, sente com seus pais e vamos estudar o texto. Fala aí, meu amiguinho, fala aí, minha amiguinha, tudo bem com vocês? Bom, este trabalho é uma reprodução daquilo que já foi publicado. Algo acontece diferente aqui. Ele foi dividido em 3 partes. Esta é a primeira parte, o capítulo 8. Pelo menos você terá uma boa oportunidade de prestar atenção nos detalhes. Na semana que vem será publicado o capítulo 9 e assim sucessivamente até o capítulo 10. Este é um estudo em série que foi dividido em 3 partes. Eu desejo que você tenha um ótimo aproveitamento na presença do nosso Deus. Mas antes da gente entrar no texto, como sempre, é muito importante que a gente recapitule, rememore aquilo que nós aprendemos na semana anterior. Bom, eu te pergunto, você sabe, você se lembra o que foi aprendido na semana anterior? Não tem problema, se você não se lembrar, basta clicar no link aqui em cima e aí você vai ser direcionado lá para o vídeo anterior. Mas eu vou trazer a você o conteúdo que foi aprendido. Bom, foram basicamente 2 pontos. O primeiro diz respeito a abandonarmos os nossos ídolos. Em poucas palavras, depois que a arca retorna a Israel e tudo aquilo acontece lá, eles acabam sendo duramente repreendidos, castigados por fazerem aquilo que não deveriam. Aliás, o povo já estava procedendo de maneira inadequada, estava procedendo de maneira errada há muito tempo. Estavam tratando a Deus de qualquer forma, e isso não é correto. Nós aprendemos isso também. Mas, depois de um bom tempo com a arca já lá em Mispa, um novo lugar de adoração, tendo-se passado já um período, o povo busca a Deus, busca de verdade, arrependido dos seus erros. E Samuel, já o grande profeta Samuel, ele ensina o povo de que ele deveria abandonar os seus ídolos e se arrepender de todo o coração ao Senhor. E o texto diz que eles lançam fora tudo aquilo que estava no centro das suas vidas. E isso nos traz um aprendizado de que Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Quando isso não acontece, nós colocamos no lugar um ídolo. E você, jovenzinho, você, jovenzinha, tem que tomar muito cuidado com isso. Deus tem que ser o centro das nossas vidas. Tá bom? Não há lugar para outros deuses, outros ídolos, outras paixões, enfim, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é prejudicial para nós mesmos. E Deus nos ensina isso. E quando então o povo lança fora os seus ídolos, lança fora, agora o Senhor então cuida do seu povo. Não que ele não tivesse cuidado antes, mas agora o povo se dá conta de que está debaixo da guarda do Senhor. E mais do que isso, eles estavam correndo um grande perigo, porque os filisteus, aquele povo chato, que já estava vindo sobre Israel há muito tempo, guerreando com eles, estava lá a ponto de entrar de novo em Israel e combater os seus soldados. E então eles clamam ao Senhor. Samuel, como um tipo de Jesus, um tipo de Cristo, alguém que faz o papel de mediador entre o povo e o Senhor, ora a Deus, então Deus cuida do seu povo. E é no poder de Deus que o inimigo é vencido. É isso que nós aprendemos também. Aprendemos a confiar no Senhor, que é no poder do Senhor que nós vamos vencer as batalhas, as dificuldades dessa vida. Viu, jovenzinho? Viu, jovenzinho? Não é na sua própria força, não. Você pode ser até forte, mas sem o Senhor não tem jeito. As batalhas que nós vamos enfrentar na nossa vida são duras. Precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder do Espírito de Deus, que nos capacita a fazer mais e mais, sempre em favor da glória dele. Bom, tendo recordado tudo o que nós aprendemos, agora nós vamos seguir para o que nós vamos aprender na aula de hoje.
Vamos lá. Você se lembra que todo finalzinho de aula eu pergunto a você o que nós vamos aprender. Então, memorize isso. Olha, nós vamos aprender, em primeiro lugar, não rejeitar a Deus. Em segundo lugar, não procurar se parecer com o mundo. Isso é muito importante. E em terceiro lugar, entender sobre o conceito de santidade. Essa aula de hoje, ela vai contar uma boa história. Mas nós vamos destacar alguns princípios, algo que nós precisamos memorizar. E esses 3 pontos, porque são os princípios que vão saltar do texto em que o povo cometeu o engano. E lembremos, a Bíblia nos ensina sobre os enganos dos nossos antepassados ou dos outros povos, não para que a gente se glorie dizendo que nós não vamos errar assim, ou que nós somos melhores do que eles. Não, pelo contrário, é porque facilmente nós caímos nos mesmos erros que eles. E ela serve para nos ensinar como não proceder, para que a gente não sofra o que eles sofreram. Então vamos lá? Vamos para o texto? Abra lá em primeiro livro do Samuel, primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 8. Bom, vamos iniciar no capítulo 8. Você já está com a sua Bíblia aberta? E nós começamos assim. Samuel envelhece. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Mais uma vez a gente vê um exemplo de filhos que não caminham nos passos do pai. Samuel era alguém de destaque. Samuel foi alguém consagrado a Deus. Você se lembra quando nós começamos a ler este livro? Quando Ana leva ele para ser cuidado de Eli no templo. Pois é, ele foi feito inclusive um voto de Nazireu, né? Era alguém de destaque. Samuel cresceu nos caminhos do Senhor. Os textos vão dizer que Samuel não deixou cair uma palavra de Deus. Isto significa Samuel não jogou fora nada do que aprendeu, e tudo quanto o Senhor lhe dizia, ele dava toda a atenção. Ele profetizava, ele era a boca do Senhor para o povo. Mas não foi assim que aconteceu com seus filhos. Aqui a gente percebe que os filhos não foram um bom exemplo. Viu, filhinhos? Papai, pega no pé do seu filhinho, tá? Eu sei que você tá aí ouvindo. Não bobeia, não. Embora os filhos aqui de Samuel não eram os filhos de Eli, graças a Deus, Hofni e Finéias, e a gente viu as consequências da malcriação deles, aqui os filhos de Samuel também não são adequados. São mal comportados, levados, e por conta disso não despertaram a confiança do povo. Acima de qualquer coisa, não serviriam para dar continuidade no serviço do pai, embora eles fossem juízes. Aqui o texto diz claramente: os filhos não andaram pelos caminhos dele, no verso 3. Antes se inclinaram à avareza, subiu a cabeça, aceitaram subornos e perverteram o direito. Muito bom, vamos seguindo. Então, o que mais vai acontecer aqui? Por causa disso, a grande maioria dos líderes de Israel, eles se ajuntam. O texto vai dizer que eles congregam, eles passam a se juntar e eles vão pensar o que fazer. Depois de terem feito isso, eles vão até Samuel e apresentam uma proposta que até poderíamos pensar, ela é honesta, dado a impossibilidade de haver continuidade do trabalho, do ofício profético de Samuel. Então vamos lá, ali no versículo 5 diz assim, estes líderes falando com Samuel: e lhes disseram:
Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Prestem atenção, o finalzinho. Como o tem todas as nações. Aqui o texto começa a deixar um detalhe que não pode passar despercebido. Eles dizem que querem um rei não porque não há continuidade, né, no ofício de Samuel, e que eles não tinham confiança nos seus filhos, mas porque eles queriam se parecer com outras nações. Bom, Samuel se incomoda com isso. Samuel vai então buscar ao Senhor. Mas Samuel se incomoda porque ele pensa que o povo está rejeitando a sua liderança, a sua autoridade. E quando ele conversa com o Senhor diz o seguinte para ele. Vamos lá, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Aqui, meus queridos jovenzinhos e jovenzinhas, papai e mamãe, aqui o Senhor está dizendo que a rejeição, como o Senhor conhece o coração do homem, Samuel não poderia, Samuel estava confuso, pensava que era sob a sua autoridade, mas o Senhor deixou claro: olha, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Eles não querem que eu governe sobre eles. Isso é terrível, meus queridos. O povo havia rejeitado o Senhor. E ainda assim no verso 9 ele diz, o Senhor: agora pois atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, ainda assim, o Senhor faz questão de deixar tudo muito claro, muito esclarecido. O Senhor faz questão de deixar isso para que o povo se lembre dessas palavras quando eles estiverem passando por maus bocados. E então Samuel vai lá. Samuel vai diante do povo e começa a dizer: olha, povo, vocês querem um rei. Mas sabe o que vai acontecer quando ele assumir o reinado? Ele vai pegar o filho e a filha de vocês, os filhos de vocês, e vai colocar para trabalhar para ele. E vai colocar para cuidar do jardim dele, vai cuidar das armas dele, vai cuidar dos carros dele, vai andar à frente dele. E nas batalhas, um dos seus filhos vai ser chefe de 1000 soldados, outros de 100 soldados. E sempre que eles estiverem em batalha, seus filhos é que vão à frente do rei. O rei, vai tomar das suas filhas e vai transformá-las em jardineiras, vai transformá-las em pessoas cozinheiras que façam a comida dele. E tudo isso para o serviço dele. Tudo o que vocês têm, as hortas que vocês têm, as plantações, aquilo que vocês têm, as vinhas de vocês, ele vai tomar da melhor parte disso para dar aos seus servidores, para dar àqueles que trabalham para ele. E disse mais ainda: ele vai reinar sobre vocês, vai perseguir vocês, e vocês serão escravos dele. Isso são prerrogativas de um rei, porque ele é um chefão. E disse por fim o seguinte: e quando isso tudo acontecer, povo, e vocês clamarem pelo Senhor, ele não ouvirá o vosso clamor. Vamos dar uma lida nesse versículo? O impacto é grande. Verso 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Terrível! O povo clamando a Deus e o Senhor não ouvirá, porque foi rejeitado pelo povo. Bom, você vai pensar aí, então o povo se arrependeu. O povo se arrependeu, certeza. Se eu estivesse lá no meio, eu ia me arrepender também.
Eu não ia aceitar. De jeito nenhum. Não posso. Eu vou clamar a Deus e Ele vai me ouvir. Tudo isso vai acontecer comigo? Pois é, não foi isso que o povo respondeu. Vamos ver o versículo 19? Disse assim então o povo. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Notem, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Terrível escolha do povo. O povo não estava interessado nem mesmo se o rei seria bom ou não para eles. Eles estavam tão interessados em se parecer com o mundo. Olha lá, se parecer com o mundo. Amiguinho, essa é uma coroa totalmente destruída, uma coroa sombria, uma imagem que ilustra o tipo de rei que eles receberiam, por conta da dureza de coração deles. É isso aí, meu amiguinho. Esse foi o fim da aula de hoje, o capítulo 8. Eu te espero na semana que vem, na próxima aula, o capítulo 9. Um abraço!